Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E no episódio de hoje estou com uma convidada especial. A gente vai falar um pouco sobre superando as crenças. Eu apresento para vocês Vanessa Vieira. Olá, Seja bem-vinda, Vanessa. obrigada pelo convite, me senti lisonjeada e que bom que agora estou aqui, né? Demorei, mas cheguei. Pois é, a gente já está combinando esse encontrinho aqui já tem um tempo e não estava dando certo, mas agora foi na hora certa que tinha que ser, né, Vanessa? Sim, com certeza. Compartilha um pouco com a gente, né? Você é uma empreendedora, Sim, é concursada também. também. E como eu sempre falo aqui no podcast sobre essa situação da gente saber dar conta das coisas, né? Dar conta de tudo, meio que também não dando. Então, como equilibrar essa vida aí? Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história, para que elas pudessem te conhecer um pouco melhor e depois a gente entra a fundo do que realmente você faz. Pode deixar, que faço muitas coisas. Também acho. Eu consigo equilibrar tudo porque eu aprendi e organizei todos os meus valores, né? Eu empreendo, eu trabalho no município, mas hoje meu principal objetivo é ajudar as mulheres a transformarem a sua realidade. Em determinado momento eu entendi que se eu não mudasse a minha mentalidade, se eu não rompesse com as crenças que estavam me limitando desde a minha infância, eu ia continuar no ciclo que meus familiares viveram. E eu rompi com tudo isso quando eu decidi transformar minha identidade. E quando foi essa virada de chave? A virada de chave veio quando eu sofri um acidente e eu percebi que eu não tinha morrido. Nossa. Eu participei de experiência de presenciar um assalto a carro e nesse assalto 2 balas vieram no meu pé. Uma ficou alojada e uma passou. E quando eu abri meus olhos e percebi que eu não estava viva, eu entendi que eu tinha mais coisas para fazer. Uau. Eu entendi que ali eu já tinha feito muitas coisas. Posso dizer que eu vivencio cada fase assim de forma extraordinária mesmo. E nesse momento, em 2018, eu entendi que algo novo ia acontecer. Nossa, tô até aqui pensando, imagina você passar por esse baque assim Sim, e se reconectar com a sua essência, com o que você realmente veio para fazer, né? Porque, assim, como você falou, você é multi-coisas. Então, compartilha aí como você começou. eu estava voltando de uma viagem com a minha sobrinha, estava voltando de Foz do Iguaçu. Aí no aeroporto, no banheiro, eu conheci uma menina que era aqui do Recreio, a gente estava em Foz do Iguaçu. E no banheiro do aeroporto eu vendi uma consultoria. Aí ele me deu um start de quantas pessoas eu não estava alcançando com a minha mentoria porque eu não tinha contato, porque eu não me conhecia. Aí quando eu voltei, eu falei com as minhas amigas, falei com a minha irmã, vamos começar um projeto no qual o objetivo é o que eu já faço. Porque eu já reunia mulheres, eu já estava com mulheres, eu já transformava vidas, mesmo de forma não pública. E ali eu falei, vou montar um evento para 10 mulheres, porque eu junto a vocês aqui mais 5, a gente fez um evento. Nesse evento nós tínhamos 32 mulheres. Uau! Foi no meu condomínio e lá eu recebi uma multa, mas que valeu muito a pena, porque eu percebi que o propósito estava sendo utilizado da forma correta. Aí ali uma chave virou, porque falou, tá aí o propósito, porque naquele acidente eu sobrevivi, eu estou aqui. E dali eu enganjei mais, porque eu já empreendi com uma equipe de festa que eu tenho há 16 anos. Eu já sabia que não era fácil empreender, não é uma vida dos sonhos, não é fantasia, mas a gente constrói com as nossas ações intencionais, com conhecimento. E de lá para cá a gente vem transformando a vida de mais mulheres porque eu tenho mais alcance hoje. Mas nem sempre foi assim. Então, você começou com eventos e festas, é isso? Sim, isso eu comecei a empreender tem 16 anos com equipe de festas. Lá a gente montou uma equipe de garçom personalizado, no qual nós íamos para as festas infantis com o tema da festa servir. E isso foi um boom na região onde eu moro. Trabalhamos muito, tivemos muitas conquistas dentro desse período, mas eu sempre querendo mais, sempre querendo mais. E por conta do conhecimento que eu vinha adquirindo desde a minha adolescência a respeito de gestão emocional, de liderança, eu consegui hoje colocar esse meu conhecimento de forma que eu conseguisse monetizar. Então, a gente juntou o conhecimento que eu já tinha, tanto de empreender, tanto de conseguir liderar uma equipe por muito tempo, porque não é fácil ter uma equipe que trabalha com festa há tanto tempo, e juntei com o conhecimento teórico que eu tinha de embasamentos, tanto da área de administração emocional, de psicologia, de psicanálise, até mesmo da educação. Então, em nosso projeto, a gente consegue abordar vários temas. Temos formatos de evento para vários tipos de mulheres, porque o meu objetivo é transformar todas as mulheres que tiverem alcance
Porque pode ser empreendedora, pode ser CLT, pode ser simples dona do lar, mas ela vai conseguir se conectar. Porque o nosso objetivo é transformar a realidade dela. E com as crenças que eu fui superando, eu mostro um caminho assertivo para que elas consigam também quebrar essas crenças. Porque o que nos limita é a gente achar que a gente não pode, a gente achar que não é o nosso lugar, a gente achar que aquilo não é pra gente. E quando você vai ao evento, você sai de lá não só impulsionada e motivada, você sai com um caminho para conseguir realmente ver que você pode. E eu assino embaixo, tá, gente? Porque eu participei do evento da Vanessa, até em um momento que eu estava passando delicado, eu ainda vou compartilhar com vocês depois, mas a Vanessa me abençoou com a participação no evento dela, e foi algo assim, quando eu voltei de lá, eu voltei com a cabeça borbulhando e explodindo de ideias. Então, assim, como eu sempre falo, eu falo muito sobre isso aqui, a importância da gente estar em ambientes, da gente se conectar com pessoas. E a Vanessa, eu conheci a Vanessa através das redes sociais, né? A importância. É por isso que nós decidimos colocar público o que eu já fazia de forma oculta, para que mais pessoas pudessem estar assim. Hoje a gente está aqui sem nem imaginar que um dia, né? Então, o que aconteceu? Eu moro aqui na vila e aí eu estava procurando um grupo de mulheres por ter iniciado o podcast, e aí por aqui eu não achei nada perto. Eu comecei a procurar na internet e comecei a colocar, né, as hashtags empreendedora, mulheres empreendedoras, alguma coisa assim. E no meio disso achei você. Aí achei, falei, legal, acho que você estava começando o projeto, né? Falei, eu até perguntei, você falou, não tenho mais vaga e tal. Aí eu vi o negócio do café com negócios, e aí a partir daí eu fui pro café. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. Então, uma atitude minha também de buscar, por isso, como você falou, né, você pode, mas você precisa, né, fazer com que as coisas aconteçam. A gente precisa fazer certos movimentos para que a gente conquiste outras coisas, né? Se liberte das nossas limitações, das nossas crenças, sim, saia daquela coisa muito sozinha, só eu, e busque estar com outras mulheres em outros ambientes. Então, hoje, a concretização da minha atitude está aqui completa. Ah, que lindo! E eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada, né, por você não ter se calado, né? Porque sim, eu também tenho falado muito isso nas redes, exatamente sobre isso. Às vezes, aquilo que você fala vai estar transformando a vida de uma outra pessoa. Então, assim, é muito fácil a pessoa chegar agora para você e falar, ai, Vanessa, mas você já está grande, você já isso, aquilo. Mas ninguém viu a Vanessa do início, né? Também teve suas dificuldades. Com certeza. Você falou, muito obrigada por estar presente. Eu fui em um evento em São Paulo que a menina falou isso. Quando você deixa de apresentar o que você tem, é um desserviço à sociedade e às pessoas que estão à sua volta. E quando eu virei essa chave que eu fui para público, porque a gente diz que não quer, não é para mim. Só que não, tem um monte de inseguranças por trás disso, tem um monte de medos, de bloqueios. E no nosso evento é para isso, para fazer você chacoalhar. É para que o turbilhão acenda e você acabe indo por um caminho que você deseja. Só que você não teve coragem ainda de ir, de caminhar. Você sabe o que você quer e diz que não quer, porque você tem medo de não conseguir. E quando a gente fala no evento sobre isso, a gente fala que a gente não tem fracasso. A gente tem resultado positivo e negativo. Se você teve um resultado positivo, ok, melhora. Se você teve um negativo, você melhora também, até que se torne da maneira com que você queira. Porque o perfeito é muito relativo. Você começa a caminhar e ao longo do caminho você melhora. Por conta de estar nas redes sociais, eu estou aqui. E por isso eu trouxe esse presente para você. Olha, gente, estou ficando chique, estou ganhando até presente agora. Esse aqui é uma camisa. É uma camisa, né, do Você Pode, Passos de Saúde. A gente tem vários formatos de evento. Esse foi um que a gente voltou para saúde mental, física e emocional. Uau, adorei, porque tem super a ver com o que a gente fala aqui no podcast. Eu falo muito sobre saúde mental, saúde física, né? A gente buscar a qualidade de vida. E já adorei, já vou mostrar para vocês aqui. Então, esse é um dos ganchos da Vanessa Você Pode, né? Então, explica o que é o Você Pode no geral. Claro. Mostrando a borboleta. Tá até aqui, ó, o cordãozinho da borboleta. Ó, depois eu vou mostrar para vocês quando eu vestir ela, hein? Esse símbolo é de transformação. Né? A história da borboleta é linda. Comentou. Porque eu já tinha um propósito, já fazia muita coisa, um lagarta, e quando eu decidi transformar e virar a borboleta, foi um processo que as pessoas olham e dizem, mas para a Vanessa é fácil, para a Vanessa é tudo mais fácil, como ela consegue organizar tudo que ela faz? Eu construí. Né? Não foi um caminho fácil, porque eu ainda vivo esse caminho, não está pronto. Todos os dias, né, a gente vai com certeza. O que eu conquistei até aqui foi muita coisa? Claro que sim. Sou muito grata, mas quero conquistar ainda mais. E a borboleta demonstra isso, a nossa transformação. É muito linda. E principalmente na identidade, porque a gente aprende no Você Pode que a identidade é o seu diferencial.
Quando você deixa surgir a sua essência, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você sempre sonhou em conquistar, em exalar a sua essência, você tem essa transformação de forma natural. É o que acontece com quem participa das mentorias. A pessoa tem 5 semanas de acompanhamento e eu posso garantir que as 5 semanas são transformadoras. A gente tem relato de pessoas que teve reconciliação familiar, pessoas que abriram negócios, que eram CLTs e falavam, não, isso não é para mim, não, isso não dá. Então, lá, tem pessoas que usaram habilidades gastronômicas, artesanais, e estão construindo uma carreira porque entenderam que a essência delas estava ali. E é isso que a gente faz no Você Pode. O nosso objetivo é para que todas as mulheres que sejam alcançadas através de uma amiga que indica, através da rede social, que elas também podem transformar a realidade delas. Ai, muito bom. Concordo plenamente. E deixa eu te falar, você tinha sinais de que era isso que você queria fazer? Porque, assim, geralmente eu pergunto algumas, e algumas, na hora que eu pergunto, falam assim, não lembro, acho que não. E depois, não lembro, quando eu era criança, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então, assim, já tem uns resquícios ali, né, uns sinaizinhos de quem você seria no futuro. Você já tinha isso ou não? Você sempre foi totalmente diferente e encaminhou depois? Não tinha desse formato. Sempre fui muito líder, sempre fui muito à frente. Eu sempre fui muito criativa, porque eu empreender é resolver problemas, né? Então, eu tinha que resolver, porque por conta da família difícil na qual fui inserida, eu nasci numa família que minha mãe era analfabeta, meus irmãos mais velhos não têm o 1º grau, então o conhecimento era muito limitado para a gente, mas eu já tinha a minha personalidade, meu temperamento e as minhas habilidades. Ao passar do tempo que eu fui entendendo que o conhecimento podia me libertar, vou investir aqui. Já que o conhecimento liberta, eu vou investir em conhecimento. E quando eu terminei o 1º grau, já foi uma superação enorme, porque na minha casa ninguém tinha. E eu fiz tudo sozinha porque eu não tinha auxílio de alguém me ajudar com o dever de casa, numa pesquisa. Caramba! Porque eu rompi o 1º grau, eu rompi o 2º, eu rompi a faculdade, eu rompi a pós. E daí eu fui rompendo muitas barreiras. Hoje minha família já não é mais a mesma. Já tenho pessoas formadas, minhas irmãs, minhas sobrinhas já têm pós. Você se tornou a referência para elas depois, né? Sim. Então, olhando para trás, eu não tinha essa referência nesse formato do que eu faço hoje com as meninas do projeto. Mas eu já entendi que eram as minhas habilidades que iriam transformar vidas. Porque eu sempre tive um grupo no qual eu liderava e ensinava alguma coisa. Eu ia para qualquer evento, fora do Rio ou aqui no Rio. Quando eu voltava, eu reunia todo mundo. Vamos fazer um café, vamos marcar um lanche, vamos numa pizzaria, porque eu queria desfrutar daquilo com elas. Colocar em prática, né? Sim, vamos degustar aqui do conhecimento, porque é prazeroso demais. É muito bom você ter conhecimento para passar. Não só conversas em vão, conversas que o tema são outras pessoas, conversas construtivas mesmo. E eu sei que nem todo mundo estava tendo o mesmo acesso que eu ao conhecimento, tanto por financeiro, tanto por mentalidade. Então, quando eu voltava, eu queria expandir aquilo, eu queria transbordar. Aí eu passei a fazer isso com Você Pode. Muito bom. Deixa eu te perguntar, você falou também aí em relação a fez a faculdade, fez pós, você fez faculdade de quê? Como é que foi esse caminho, esse percurso, aí, essa conquista, né? Sim, eu fiz. E a sua mãe também deve ter ficado super orgulhosa. Minha mãe que fala, ela chora. Ela bota a mão assim no ombro, minha filha, e chora. Lá em casa é assim. Tem o meu padrasto, que ele é pai da minha irmã mais nova, mas que me criou, e ele é muito presente na minha família. Ele não é mais casado com a minha mãe, não, mas é meu padrasto. Ele tá em tudo, ele vai no evento, ele chora. Ele foi na caminhada, me beijou, abraçou, participa de tudo. As mulheres até conhecem eles. Mas eu fiz letras, eu fiz formação de professores, fiz educação física, aí fiz algumas, né, fiz pós em educação especial, porque no que eu trabalho hoje, né, e eu não consigo fazer nada se eu não me aprofundar em conhecimento. Eu não consigo fazer nada se for superficial. Não então consigo estar. Você tomou gosto por buscar o conhecimento, você tomou gosto em estar ali sempre conhecendo e buscando cada vez mais aprender mais, né, Vanessa? Sim. E eu sempre falo isso para as mulheres que estão com a gente lá, que a gente tem um clube, no qual mensalmente nós temos encontros online e presencial, que é buscar conhecimento em tudo. Se você faz bolo, se você é dona de casa, vê um vídeo de como arrumar uma gaveta melhor, de como organizar um armário melhor. Se você empreende, vê técnicas para você do que você precisa de marketing, de vendas, mas o conhecimento liberta qualquer pilar. E aí, em relação ao que você estava falando aí da faculdade que você fez, né? Sim. Letras, educação física. Compartilha um pouco isso aí, pra gente poder entender. A gente falou no início que ela era multitarefas, então agora ela vai explicar por que
essa fala de multitarefas. Sim, eu faço algumas coisas. E uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é como eu organizo tudo isso. Como eu consigo no meu dia, às vezes eu tenho um evento em Copacabana, aí depois eu tenho que dar aula em Campo Grande, aí tem um evento no Recreio. Hoje eu sou muito mais organizada, mas eu sempre fui. Eu organizo, eu planejo. Então, eu tenho minha rotina para mim, para o meu autocuidado, a minha rotina de conhecimento. Aí eu vou conseguindo conciliar todos esses pilares. Eu gostei mesmo. Quando eu vi que o estudo, que o conhecimento me trouxe resultados positivos, falei, é aqui que eu vou investir. É aqui que eu vou ficar. E aí fez faculdade, fez pós, não parou. E através disso você trabalha ainda concursada então? Sim, eu trabalho no município, né? Eu trabalho na Nona CRE, trabalho com crianças especiais. Ah, que legal. E puxa do que eu faço com Você Pode, porque eu também tenho mães de lá. Por isso que eu falo que o meu evento é para qualquer mulher que decida transformar a realidade. Se você está incomodada, se você está muito confortável na posição que você está hoje, vem que a gente vai te ajudar a encontrar um caminho do desconforto, porque é aí que a gente cresce. Porque até onde está confortável demais não está bom. Sim, eu falo isso muito para as meninas. Está fácil? Então vamos mudar. Está muito fácil? Então vamos mudar de novo. E as mães das minhas crianças também participam. E elas amam porque elas veem a mesma Vanessa em todos os pilares. A Vanessa que pega uma criança no portão da escola é a mesma Vanessa que recebe uma mulher, uma avó, uma prima que você trouxe para o meu evento. E essa unificação que eu consigo fazer em todos os pilares é o que mantém a minha essência de pé. É o que as pessoas veem de verdade no meu evento. Todo mundo que vai ao meu evento fala, nossa, mas o seu evento é diferente. É um clima diferente, é uma frequência diferente, porque lá você encontra mulheres de vários segmentos com o mesmo propósito. E o que você consegue ver, você falando, né, que você faz a mesma Vanessa da escola, é a mesma Vanessa que está no evento. O que você consegue, como você olha para você e define você ter conseguido ser essa mesma Vanessa constante em todas as áreas? Porque aí você é concursada, você é líder de equipe de festas, né? Sim. E ainda tem os seus eventos. Eu acredito que está muito relacionado ao que você falou sobre a identidade, né? Porque aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu faço isso, faço aquilo, e eu me perdi no meio do caminho, não sei quem eu sou. Como que você conseguiu chegar nesse equilíbrio? Desde muito nova, eu tive que ser muito forte, tive que ter muita coragem. Quando eu tinha uns 16 anos, a minha mãe saiu de casa. Morávamos eu, minha mãe e minha irmã mais nova. Minha irmã mais nova, na época, tinha uns 11 anos. Aí ela falou que conheceu um rapaz, queria morar com ele e decidiu sair de casa. Eu falei, não vou, já trabalhava já há algum tempo. Falei, vou ficar, pode ir, a casa é nossa, não pagávamos aluguel. Só que a minha irmã mais nova decidiu ficar também. E minha mãe falou, se você quiser ficar com ela, você fica, se não quiser, ela vai comigo. Eu falei, o mal que eu não quero pra mim, eu não quero pra minha irmã, então eu fico com ela. Então, dos meus 16 anos para cá, eu fui aprendendo que a coragem fazia parte de mim. Então desde os 16 anos que você começou com essa responsabilidade. Sim, então toda a minha trajetória me impulsionou para a força que eu tenho hoje, para a coragem que eu tenho hoje, para a superação de vida que eu tenho para contar. Porque, como eu disse no início, não sempre foi assim, não, gente. Já passamos muitas dificuldades, já enfrentamos muitos medos e inseguranças, mas é decisão. E hoje a minha personalidade, que eu consigo desfrutar dela em todos os ambientes, eu consigo ser a mesma pessoa no contato com você, ou alguém, poder aquisitivo financeiro é altíssimo, não, ticket mais lá embaixo. A mesma fala para mim, por conta disso, porque eu trabalhei em mim, a minha identidade dessa forma. A minha essência é essa. Não foi a dificuldade, não foram os obstáculos, não foram as decisões difíceis que eu culpei o outro, me vitimizei e por isso hoje eu sou assim. Não. Tudo que aconteceu eu usei como um impulsionamento para mim. Então, hoje eu manter a minha identidade em qualquer lugar é muito fácil. Eu não tenho medo de vir aqui falar e falar alguma coisa que eu não possa. O meu linguajar não vai ser algo que vai ofender alguém ou que depois eu vou pedir perdão a alguém porque eu ouvi algo que não está acostumado. Não, porque é o mesmo. É o mesmo. E esse período que você ficou com a sua irmã, como é que foi para você?
Na época, eu não sabia o que eu estava fazendo mesmo. Eu tinha 16 anos, eu não tinha maturidade, né? Ninguém podia ter deixado eu estar fazendo isso, gente. Eu fico olhando para trás e hoje minha irmã é que me ajuda nos eventos. Sim, eu vi, maravilhosa É, a ela. minha fã número E né? você, eu ia falar isso, eu vejo o jeito que ela olha pra você, ela vê você como uma inspiração pra vida dela, né? Sim, as pessoas não entendem, porque eu não chego nos eventos quando eu vou palestrar, eu não fico, gente, é minha história de vitimização. Eu passei por isso, não, eu quero que vocês sejam impulsionadas. Eu tô descobrindo mais de você agora, que Muita no evento coisa, mesmo né? você não falou nada de você, quase. Eu não começo o evento como todo mundo começa. Porque eu tenho essa faculdade, porque eu tenho isso, eu já fiz isso, superei isso, um dia alguém morreu e eu... Não. Quero que você se encontre. A gente usa outras histórias para se superar. Se você permanecer, tu vai conhecer a minha. Mas eu não quero te induzir de formas psicológicas, persuasivas, que a gente sabe fazer. Mas o meu intuito não é esse. Aí, por conta... Tá falando da minha irmã, né? A minha irmã, assim, ela... Hoje ela me tem assim, mas eu acredito que naquela época ela também não sabia o que estava fazendo. Quando a gente estava muito próximos, a gente não era próximas, porque ela é a irmã mais nova e minha mãe é muito diferente de mim. Ela era muito agarrada com a minha mãe. Engraçado como Deus faz as coisas, porque uns 2 anos antes da minha mãe ir embora, ela se aproximou muito de mim. E a gente ficou muito colado, eu não podia sair sem levar ela, a gente dormia junto. E ela só dormia com a minha mãe. E isso, ela com os 11 anos só dormia com a minha mãe. E Deus fez as coisas desse jeito. Até que um dia ela falou, vou ficar. Eu falei, Bia, tu quer ficar? Ela, vou ficar. Foi um domingo. Tinha tido uma confusão lá em casa. Minha irmã mais velha tinha quebrado o telhado da casa onde eu morava, que era no mesmo quintal. Aí a gente deitou no chão da sala, eu e minha irmã. Olhamos pro teto, o buraco, olhando para as estrelas no céu. E eu pensei, a partir de amanhã somos só nós duas. Comer, beber, vestir, tudo seríamos só nós duas. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como vai ser? Aí Deus falou assim, vive um dia após o outro. Vive um dia de cada vez. A gente teve muitos momentos que a gente teve que renunciar muitas coisas, por conta até do financeiro, porque o meu dinheiro sustentava uma casa. A gente tinha luz, a gente tinha água. Minha irmã vestia como eu, se eu comprasse uma blusa para mim, era para mim e para ela. Vai lanchar, é para mim e para ela. Então, a gente girou nisso muito tempo. Até que eu falei assim, gente, se eu sair do emprego, que eu estava no emprego que eu queria sair. Aí eu falei, mas se eu sair, o que a gente vai fazer amanhã? O que a gente vai fazer mês que vem? E Deus falou assim, pode sair que eu cuido. E na semana seguinte eu estava empregada em outro lugar já. E desde essa época eu já viajava para fora do Rio para fazer curso de gestão. Nossa, para nova fazer desse oficina. jeito. Minha primeira viagem para fora do Rio para fazer sobre gestão de pessoas foi com 17 anos. Aí hoje, às vezes, eu ouço alguém falar assim, Vanessa adora evento, Vanessa fica indo em evento, daqui a pouco isso passa. O meu ir a um evento é a construção do meu conhecimento, não é modinha. Já vem de muitos anos, Já vem de muitos anos, né? E eu lembro que o primeiro evento que eu vi, que eu tinha 17 anos, eu falei, eu vou. Aí todo mundo, como é que tu vai sustentar a tua casa, a tua irmã? Como é que tu vai ter dinheiro para ir? Era em Minas. Eu falei, você falando que eu vou porque eu vou. Falei que eu posso? Eu posso. Então, o Você Pode é a essência da Vanessa Vieira, né? Acho que é por isso que dá tão certo. É por isso que quando a gente vende mentoria, a gente vende mesmo. Quando a gente vende ingresso, a gente consegue vender. Porque as pessoas veem isso, é verdade. E de lá pra cá com a minha irmã saiu da minha casa depois que ela casou. Minha irmã não saiu da minha casa, minha irmã não foi morar com a minha mãe de novo. Ela tinha o pai dela para morar e não morava. Ela saiu da minha casa depois que ela casou. E hoje continua a mesma coisa. Compra uma coisa para uma, compra para outra. Mas foram muitas dificuldades que a gente superou. Muitos momentos alegres, porque da dificuldade a gente fazia uma superação e era um sorriso após um choro, mas sobrevivemos. Hoje minha irmã também é o meu orgulho, né? Ela hoje é formada, não gostava de estudar, eu passei uma dificuldade, tendo uma filha adolescente, sendo adolescente, tendo que cobrar ela o que para mim era normal, porque eu gostava, mas sobrevivemos. Estamos aqui para continuar. Muito lindo, Vanessa. Parabéns pela história, por vocês. É sobre isso, né? O que eu sempre falo aqui, a gente tem que ser verdadeiro também. É o que você falou, as pessoas veem muito a Vanessa agora, mas ninguém viu ali os bastidores, né? O que se passa por detrás de tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente teve que superar para crescer e hoje falar com prioridade aquilo que a gente entende. Então, assim... Só um detalhe, você falando, eu lembrei. Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada,
Eu trabalhei em São Cristóvão, aí eu pegava um ônibus, subia uma rua imensa de madrugada, porque eu saía muito cedo de casa, e eu tinha uma raiva daquele momento de acordar cedo. Eu subia chorando, eu ia para o ponto chorando, eu chorava no ônibus até chegar em São Cristóvão e falava assim, quando der 3 meses, eu vou sair. Acabar a experiência, eu vou sair, acabar a experiência, eu vou sair. E quando a experiência acabou, eu já estava adaptada. Aí eu entendi que o que é muito difícil, quando você faz várias vezes, se torna fácil. Então, os hábitos podem ser mudados. As crenças podem ser quebradas. E daí eu fiz. Está muito difícil, mas eu tenho um resultado depois do difícil, então eu vou continuar. Uau, pega esse insight aí, gente. Quando tá muito difícil. Sim, sim. É porque você fez pouco. Está muito difícil é porque você ainda não está com a habilidade necessária. Você ainda está se adaptando, mas o resultado vem. E muitas pessoas param no meio do caminho, né? Sempre, sempre, sempre mesmo. As pessoas não têm ideia do que tem depois da montanha, então é melhor parar por aqui. Elas acham que ele já está o suficiente, o resultado já está confortável. Eu uma vez atendi uma menina numa mentoria que ela falou, eu estou bem. Minha família está bem, a gente viaja uma vez ao ano, meu filho está bem numa escola. Eu falei, tá, de forma financeira você está dizendo que está bem, ok. Quando ela foi se aprofundando na mentoria, ela entendeu que o tá bem era muito pouco. Que ela podia conquistar mais, porque tinha ido uma família pedir ajuda financeira, queria uma cesta básica que ela não tinha para dar. Aí eu falei, o seu tá bem é só para você, egoísmo. Que quando a gente busca mais, em todos os sentidos, é para transbordar na vida de alguém. Nunca é só pra gente, nunca é só para mim. Como eu transbordei na vida da minha família, da minha irmã e hoje de outras mulheres, o seu conhecimento, a sua atitude é para transbordar na vida de outras pessoas também. Ai, Vanessa, aproveita esse momento aí, já que você falou tantas coisas importantes, o que você diria, assim, uma frase ou algo que você carrega com você, que você poderia agora falar para quem está nos ouvindo, que eu acho que você vai trazer algo muito positivo aí para a vida das pessoas. Ai, não desista. A dificuldade é grande enquanto você está passando, porque depois você vai olhar para trás e vai sorrir. Né? A gente vê o de um monstro gigante quando a gente está na frente dele. Quando ele está nas nossas costas, a gente nem lembra mais. Quando a gente volta, a gente vê que a gente superou mesmo. Quando você tiver numa dificuldade, você para assim, isso eu não vou conseguir. Pega um caderno, pega uma folha, escreve tudo que você lembrar de superação. Tudo que foi difícil você superou. E use esse caderno como caderno de superações. Toda vez que algo difícil chegar até você, você revisita esse caderno e você lê para a sua força voltar, para a sua coragem voltar, para o seu ânimo voltar, para você lembrar de quem você é. Adorei isso, porque geralmente a nossa mente nos coloca naquela posição de só ver o lado ruim, né? Sim. A gente sempre pega o nosso lado ruim, carrega a nossa culpa ali, tudo de ruim. E a gente nunca para ver a superação, como você falou. Então, acho que esse caderno aí é algo que fica muito visível, muito palpável, né? Sim, e faz um caderno mesmo com escrita manual, porque o digital, ele não tira da gente toda a energia das emoções que a gente vive. Já é comprovado, né, que o pulso, né, o escrever, você consegue transpassar a energia que você está vivendo. Então, passa, lembra com detalhe, escreve tudo. Sempre que algo difícil acontecer, revisita. Deixa o caderno acessível, no lugar que você sempre vai passar e vai olhar para ele. Nem que você passe e olhe e fale, tá ali, ó, superei tudo isso, o caderno tá cheio. Então, gente, vamos embora. Separem para vocês aí o caderno de superação. Eu quero vocês comentando aqui que vão começar a fazer esse uso do caderno de superação. E eu tenho certeza que vai ser transformador para a sua vida. Tenho certeza também. Ai, maravilha. E o que você... De tudo isso que você vive com essas mulheres, né? Todas essas mentorias, tudo que você ensina, tudo que você também acompanha com as mães através da escola, né? Com as crianças e tudo mais. Qual você acha que é a maior dificuldade delas? A mudança de mentalidade. Elas entenderem que a responsável pelos resultados que ela vive, que elas reclamam, é dela. Dela mesma. Quando ela para de se vitimizar e culpar o outro, poderia culpar minha mãe que saiu de casa. Poderia ter culpado inúmeras coisas que me aconteceu, mas não. Hoje eu tenho esse resultado porque eu busquei esse. De repente poderia ter tido mais. Eu não disse sim para tudo. Quando elas entendem que o poder está nas mãos delas e não de quem está praticando uma ação contra elas, elas viram essa chave. E dentro do pilar da educação, dentro do pilar do empreendedorismo, dentro de qualquer pilar, se você é CLT, se você não importa, assuma a sua responsabilidade. Seu chefe cobrou, você fez errado? Realmente eu fiz errado. Não é porque fulano passou aqui, me esbarrou e eu deixei cair, eu fiz errado. Assume, não fiz, não consegui, não cheguei a tempo. Infelizmente, eu não entreguei o que tinha que entregar. Por isso até que muita gente não quer sair nem do CLT e nem até do servidor público, porque ele não é responsável pelo seu salário.
ele entregando ou não, ele tem um salário fixo. E quando você é empreendedora, não, você recebe muito porque você se doa muito. E ninguém quer trabalhar em prol dos seus próprios resultados, porque ninguém quer assumir a responsabilidade. Vai chegar em casa e vai falar, não, meu amor, eu recebi 50% do salário porque eu não me dediquei lá. Quem quer isso? Então, assumir a responsabilidade acho que é o ponto crucial. Entende o que você está vivendo, entende o momento que você está e vê quais resultados você tem. Aí você vai ver quem está dando para você a responsabilidade da sua vida. É você. Aí daí tudo vira. Você passa a dizer, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu quero, eu não quero, eu vou me dedicar, eu não vou me dedicar. Porque se você entendeu que o resultado está ruim e a culpa é sua, cabe a você melhorar. Aí sim entra a mudança de mentalidade. Porque aí você começa a administrar as coisas da forma correta, né? Sim. Como eu vou fazer você mudar a sua mentalidade se você não entendeu que você é responsável por ela? Então, é um passo a passo, né? É processo. Não significa também que você hoje vai mudar sua mentalidade e não vai vir um bloqueio devido a alguma circunstância. Isso. Mas você vai pegar o seu caderninho de superação e vai conseguir revisitá-lo e superar mais uma vez. Uau, adorei essa ideia do caderno de superação, gente, porque é exatamente isso. Você vai estar ali a toda hora lembrando do que você precisa fazer, do que você já fez, do que você já passou. Eu vejo também que, por estar no meio de mulheres, né, o tempo todo, eu vejo que também existe uma autocrítica muito grande. A gente carrega uma culpa muito grande. Antes de você me criticar ou me culpar, eu já estou me criticando e me culpando. E aí, muitas das vezes, eu também não avanço por causa disso. Então, o que você falou, né? De buscar autorresponsabilidade, de colocar ali à frente que é uma responsabilidade sua e também olhar e ver ali, olha, você já superou, ou seja, aquele autocuidado. Isso também faz parte do autocuidado, né? Sim. Que é olhar e falar, olha, você superou, você conseguiu, então você consegue de novo. Tá tudo bem, vamos lá, segue, continua firme. Então, a gente fala muito sobre autocuidado, né? De dentro para fora, às vezes físico, de buscar fazer um exercício, alguma coisa, mas esse autocuidado aí de se olhar com mais amor, né? De olhar as suas superações com aquela alegria de dizer você conseguiu, você consegue, isso também é um dos pilares que eu acredito ser um dos mais importantes, né, para o avanço do crescimento da gente. Sim, nosso desenvolvimento está aí. É um processo, mas o pilar principal é você conseguir equilibrar suas emoções. Aí todo o restante você equilibra. E aí as crenças, elas acabam sendo... Sim, porque você vai ter resultado positivo. Que crença vai continuar depois de ter um resultado positivo? Nenhuma crença fica. Quando você tem resultado positivo para mostrar, para viver, a crença cai. Porque a crença está de um bloqueio que você ainda não conquistou. Não fez, Tudo que você não consegue transpor vai virar uma limitação. E se você não consegue transpor em várias áreas, você vai ficar vivendo em limitações. Aí daqui a pouco isso vira, além de uma opinião, vira uma crença, vira uma convicção. Isso vai se tornando mais forte dentro de você. E quando você vem com resultado positivo, você validou de forma contrária. Aí se você faz de novo e tem de novo, faz de novo e tem de novo, vai se tornar um hábito na sua vida. É processo? É processo, mas precisa continuar, precisa permanecer para que você tenha um resultado positivo até o final. E em relação a tudo isso que a gente falou, qual foi o momento mais difícil assim da sua vida? Você teve algum momento que você parou e falou assim, nossa, esse aqui foi o período mais difícil? Sim, o mais difícil para mim foi quando eu me separei. Em relação, porque vivendo esse turbilhão de conhecimento que eu sempre busquei, e nós tínhamos pensamentos bem diferentes, nossos valores, que é um principal ponto que às vezes a pessoa não se dá conta, vê que o comportamento, né, o perfil comportamental parece, gostam das mesmas coisas, mas se o perfil comportamental é igual, mas se os valores estão em lugares diferentes, né, nos pilares diferentes dentro dos valores, não vai dar certo. E foi o que aconteceu. A gente tinha até alguns pensamentos parecidos, o perfil comportamental não era igual, mas os valores, que é o principal para mim, por conta dos valores que eu vivo, não estavam mais batendo. Mas isso foi um processo muito longo dentro de mim para que eu tomasse a decisão de aceitar isso, porque eu não queria aceitar. Então, para mim, foi um processo bem doloroso, bem difícil. Foi um processo, acho que, mais longo que eu enfrentei. De entender, de viver, de identificar e não tomar a decisão. E aí, no caso, você fala nesse sentido de... por não ter os mesmos valores, você ainda ficou tentando arrastar aquilo ali, é isso? Sim, e aí se tornou mais difícil. Muito, porque no momento que eu me entendi, eu posso dizer para você que do momento que eu me entendi até o momento que eu tomei ação, porque é tudo um processo, levou quase 7 anos. Caramba! Porque eu não aceitava que isso não fosse dar certo. Porque os meus valores não me permitiam aceitar isso. Os meus valores me bloqueavam para mim ver o depois. Aí eu entendi que, nossa, em tudo aqui eu estou conseguindo vencer minhas limitações. Em tudo eu estou conseguindo transpor. Por que isso não?
eu só vou estar plena, que é o que eu consigo, quando eu conseguir transpor isso também. E quando a gente viu que os valores não iam se alinhar mesmo, que os caminhos estavam sendo tomados de forma diferente, aí eu tomei a decisão. E aí foi rápido, depois da decisão? Não foi rápido. Quando eu tomei a decisão, eu saí de casa. Eu tô te perguntando isso porque, assim, até, né, a gente nem falou nada de tocar nesse assunto, mas como eu te perguntei... E, assim, às vezes muitas também estão passando por uma situação dessas, né? E não sabem o que fazer. Aqui a gente não tá falando que as pessoas têm que se separar. Não, e nem deve, porque se eu achasse isso, eu ia me separado muito antes. Nem devem, tá? Mas, às vezes, acontecem situações que eu acredito que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, a partir do momento que aquele desequilíbrio, ele começa a se tornar muito, né... Desalinhou total, você vê que aquilo ali já não é mais, porque já não começa a fazer bem nem pro outro, nem para você. Sim, e a gente estava nesse estágio de algum tempo, e por termos horários bem diferentes também, estava resultando nisso já há muitos anos, e consegui tomar a decisão. Não vou dizer que é fácil. Muita gente, quando me separei, me procurou falando: ai, Vanessa, separou, como é que é? Porque eu via uma pontinha de vou fazer também. Aí eu já jogava logo um balde de água fria. É muito difícil assumir uma casa sozinha, muito difícil perante a sociedade. A gente vive numa sociedade que fala: tudo bem, mulher fazer tudo. Mas tu chega num restaurante, uma mulher, os casais que estão já te olham diferente. Porque você é uma ameaça para quem está ali como casal. Os ambientes são assim. Quando você é atendida, em tudo quanto é lugar. Então, não é fácil. Não aconselho. Eu insisti muito porque eu acredito nisso. Mas, para mim, acho que foi o momento mais difícil. Porque eu rompi com um valor meu. Quando eu tomei a decisão, eu tive que romper com um dos meus valores. E isso, para mim, é crucial. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ir contra os valores que eu tenho. E, nesse momento, eu tive que ir. E como você se reconectou nesse momento aí de... Eu posso dizer que eu ainda estou me reconectando por conta de alguns gatilhos que a gente tenta evitar, né? Alguns conhecidos que faziam parte do nosso convívio, lugares. Eu vou tentando conciliar para que eu consiga me reestruturar. Por conta dos meus valores, não me permite falar: nossa, acabou. Foi assim. Não é dessa forma. Obrigada por você estar compartilhando tanto da sua história conosco aqui. Tem alguma coisa que, em especial, que você gostaria de falar que, de repente, eu não perguntei aqui? Agora é o que eu lembrei, assim. Em relação às mulheres, né? O diferencial delas vai estar na essência de cada uma. Então, eu acho muito importante frisar que não há comparação. Ah, perfeito. Não há o melhor, não há o espaço melhor, o evento melhor, a mentoria melhor. Não há o seu trabalho melhor. Há pessoas diferentes que vão alcançar públicos diferentes. Né? A mulher se encontrar como ela é, com o cabelo, com o corpo, com o jeito, com o modo de falar, e usar quem ela é para o objetivo dela. Quando ela alinhar a personalidade dela, o temperamento dela, quando ela entender e se aceitar, se ela é mais doce, se ela é mais gentil, se ela é mais incisiva, e usar de forma estratégia e intencional para alcançar o que ela deseja, as coisas vão começar a acontecer. Nossa, e aí você falou uma coisa que eu vivi isso e eu falo muito hoje. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E aí, sim, vai transpor o que você faz. Sim. Porque muitas das vezes também eu me rotulei. Eu achava que eu só ia conseguir ser algo se eu tivesse um diploma, né? E aí, em muitos lugares, eu me desmerecia porque eu sabia que as pessoas iam logo perguntar: mas você é formada em quê? Então, eu achava que eu só seria validada se eu tivesse aquilo. E quando eu passei por uma crise também em relação a isso, foi quando eu entendi que não. Que eu precisava passar pelo meu processo e entender quem eu sou, aquilo que você falou da borboleta, né? Eu amo justamente por causa disso a lagarta, né? Ela tem a vida dela, depois ela entra no casulo e aí é um processo íntimo dela ali que ela se destrói toda para depois ela sair... Difícil, doloroso, que ninguém vê, longo, que ninguém pode ajudar, para depois ela sair leve e preparada para fazer o que ela realmente veio para fazer. Então, assim, você ter falado isso me lembrou muito sobre essa frase que me impacta muito, que não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você é, no que você faz. Sim. Então, a Vanessa, ela se construiu já desde nova, né? Então, hoje, o que você faz, ele só transpõe quem você já era e que você foi construindo ao longo do tempo. Sim, de forma correta. Por isso que eu não ouço quando falam: é mais um evento, é mais um projeto, é mais um grupo de mulheres, porque para mim não é. E quem vem conhecer, vê que realmente não é. Eu não estou hoje fazendo algo que eu vi no Instagram, achei legal, vamos usar, vamos fazer. Não, eu já fazia isso muito antes. Minha irmã até me lembrou que em 2016 a gente tinha um grupo de mulheres, a gente se reunia cada mês na casa de uma dessas mulheres, e lá a gente fazia o que eu faço. Eu pegava um conhecimento que eu achava válido,
discutia com elas, fazíamos uma dinâmica, lanchávamos e tal. Eu já fazia isso há muito tempo. Ela lembra? Ela falou assim, teve um encontro que saiu todo mundo com o olho tão inchado que quando a gente chegou em casa, o marido da Luana perguntou o que tinha acontecido nessa casa. E a gente tinha chorado tanto porque tinha sido um encontro de reconexões. E lá tinham 2 irmãs que tinham muitas dificuldades de relacionamento. Então, o que eu faço hoje transpõe isso. É a essência, é o que eu já vivia, é o que eu já fazia. Não é momentâneo. Mas precisa ter a não comparação. Porque senão você vai se limitar. Você vai querer o lugar do outro. E não é o lugar do outro, é o seu lugar. Você pode até querer um lugar na mesma mesa, mas vai ser o seu lugar. Vai ser um lugar da forma com que você se comporta, que você recebe as pessoas. Entenda quem você é e se orgulhe de quem você é. Poderia não me orgulhar, porque eu não tive uma adolescência normal, com pai e mãe em casa, e você se formando na escola, e procurando o primeiro emprego, vai tirar sua habilitação. Eu não tive. Poderia me vitimizar e contar a história desse jeito. Poxa, já que quando eu era adolescente, eu não tive a oportunidade, todo mundo teve. Minha mãe fez isso, mas não. A minha história é o que eu superei com aquilo que aconteceu. Então, quando você não se compara com a vida do outro, porque não é a sua vida mesmo e não vai ser, você entende a sua e dali você tem que caminhar. Também não pode ficar parada, tem que ter ação. O movimento gera movimento? Maravilha, gera sim. Mas o movimento intencional traz resultados positivos. Então, movimentar por movimentar também não gera tantos resultados assim. Você tem que saber onde você quer chegar. Eu falo muito nas mentorias. Data, coloca data. No sábado, a gente estava em um workshop e uma das meninas que fez mentoria um tempo atrás foi para o workshop. Falei, só posso ir? Posso. Falei, não é o objetivo, mas vai, pode ir. Aí ela foi. Aí lá ela contou, porque ela queria contar que um objetivo que ela botou no final da nossa mentoria ia encerrar agora em agosto. Ela falou, eu vim contar que eu consegui. Ai, que legal. Ela falou, estava no prazo limite. Eu falei assim, foi importante botar data? Ela sim, porque eu me cobrei. Então, não é vulso, não é aleatório. Eu quero conquistar, eu quero ser, eu quero fazer. Não. Coloca data, se posiciona, busca conhecimento, se organiza e gera o seu movimento intencional. Perfeito. Vanessa, a gente já está perto de acabar. Ai, gente, já. Que é uma pena, porque eu tô adorando o papo. Eu queria te agradecer, mas antes eu queria que você deixasse aí suas redes sociais e a gente fizesse um bate-bola rapidinho também, tá? Ótimo. Então, gente, olha, a Vanessa multiformas, né? Tem vários eventos, então ela vai deixar as redes sociais delas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem participar, é só procurar ela nas redes sociais. Fala você aí. Pode. No Instagram e TikTok, tá? Você pode, Vanessa Vieira. É um Instagram maravilhoso, porque a gente fala disso aqui, ó, de verdade. A gente fala de histórias reais. Tem os destaques lá, que tem cada depoimento incrível. Eu nem gosto de ficar vendo, senão não vontade de chorar, mas acompanha a gente. São vários eventos, tem vários formatos. A gente tem as imersões, a gente tem os workshops, tem Café com Network, tem o clube. Você vai se encaixar em algum deles. E eu perguntei no momento mais difícil, mas qual foi o momento mais feliz que você olhou e falou assim, nossa, esse dia hoje está marcado aqui na minha memória? Foi quando minha irmã se formou. Ai, vou chorar, tá vendo? Nem chora, pode. Não tem problema. Pode sim, pode ser. Aqui pode se emocionar, aqui pode falar a verdade, aqui pode tudo. Foi quando a minha irmã se formou. Aqui você pode. Aqui eu posso também. Porque minha irmã tinha muita dificuldade no aprendizado. A minha irmã, gente, eu vou contar mais uma história. Eu sou 5 anos mais velha do que a minha irmã mais nova. E os outros 2 são bem mais velhos que a gente. Então, a gente foi muito próximo, até porque a gente morou junto a vida toda sozinha. Quando eu fui buscar minha irmã na creche, ela tinha tido a formatura da creche para passar para outro colégio, que era o primeiro ano, né? Antigamente era o CA. Aí minha irmã falou assim para mim, nega, tô muito feliz, que ela me chama de nega. Lá em casa me chama de Nessa de nega. Nega, tô muito feliz, porque eu nunca mais vou ter que estudar. Ela tava saindo da creche, tava saindo do pré-2. Eu não sabia ela que tinha uma vida inteira. Eu falei, não, Bia. O nome dela é Priscila, eu chamo ela de Bia, tá? Só pra vocês entenderem quando estiver ouvindo aí depois. Mas lá em casa é assim. Aí eu falei, não, Bia, você vai pra minha escola, você vai pra escola aqui do lado agora. Ela, não vou. Ela fez um escândalo da creche até a nossa casa, falando que não ia estudar mais, que a moça falou que tinha acabado. Pra você ter noção de como ela gostava de estudar. Porque ela só brincava nessa época. Aí, já partindo pro Fundamental 1, fui trabalhar, eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. Não, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Não tive aula, voltei mais cedo pra casa. Quem tá em casa dormindo? Minha irmã. Tá. No outro dia, fingi que fui, fiquei, minha irmã em casa dormindo. O que eu fiz? Fui na escola, porque ela estudava onde eu tinha estudado. Falei com os professores, falta. Aí briguei com ela, peguei o caderno e falei, olha, você só fica comigo se você estudar, senão você vai pra casa da minha mãe.
Senão você vai embora. Não, tem que estudar. Aí ela passou a estudar. Olhava todo dia o caderno, data, trabalho, que fez. Olhava até o diário dela, né? Ela fala que eu mexia em tudo que era dela, mas mexia mesmo. Aí quando ela foi pro segundo grau, né, que é o ensino médio, ela não fez matrícula. Ela achou que ia parar por ali. Achou. Aí eu insisti, briguei nessa época, eu já era casada, a gente brigou com ela e conversamos a mesma história. Tem que sim, tem que estudar, é para estudar. Aí ela foi, fiz matrícula em cima da hora, eu fui com ela na escola, conseguiu. Vamos fazer faculdade? Não gosta, não quero. Consegui escrever ela pro pré-vestibular. Quando ela se inscreveu, eu pedia muito a Deus que ela continuasse, mas tinha medo dela largar, né? Porque às vezes dá um barque, né? Faculdade, né? Que chega falando trabalho, teoria, tudo que ela não gosta, né, gente? Eu falei, quando ela vê que é muito estudo, ela fez. Agora já tem pós, já tem tudo. Mas quando na formatura dela foi assim, dos momentos mais alegres, assim. Eu acho que deve ser igual quando o filho conquista. Acredito que deve ser dessa forma. E aí tu acredita porque você não é mãe, né? Não é, mas é, né? Porque você criou a sua irmã aí com toda a magnitude de uma mãe. Amém. E é a mãezona de muitas mães aí, de muitos filhos também. Amém. Queria te agradecer, Vanessa. Então vamos lá para um bate-bola rapidinho. Vamos. Futuro. Coragem. O agora. Viva intensamente. Família. A minha base. Inspiração. Que eu encontro cada vez mais mulheres para transformar vidas. Uma referência de comunicação. De comunicação, o meu primeiro diretor, um diretor que me deu oratório e comunicação. Ele é maravilhoso, ainda sigo ele é espetacular. Conhecimento. O que é conhecimento para você? Você falou tanto sobre isso. Conhecimento, para mim, é aquilo que eu me aprofundo numa demanda que eu goste ou não. Porque, às vezes, a gente busca conhecimento só daquilo que a gente gosta. E eu aprendi a gostar daquilo até que eu não gostava, porque eu entendi um proveito naquilo, um resultado. Eu entendi que aquilo vai servir para mim em algum momento. Por isso que hoje existe Você Pode. O que eu faço lá, que eu expando o conhecimento, é de tudo que um dia, às vezes, eu nem gostava tanto. Mas eu decidi te conhecer. Eu decidi me aprofundar. Eu gostei dessa frase, conhecimento daquilo que você gosta ou não. Sim. Porque muitas das vezes a gente para no que não gosta. E eu vou assumir aqui, eu sou uma dessas, tá? Minha sobrinha mandou mensagem semana passada. Eu tenho uma sobrinha, né, também participa dos eventos. Nega, acabei de ler o livro que tu me emprestou tem 1 ano. Mas até que eu gostei. Todo mundo gosta olhando o segundo que tu me deu. Eu falei, maravilha. É isso, porque senão você vai ficar no teu mundinho. Se tu fizer tudo que tu gosta, ler só o que você gosta, estar com pessoas que você gosta, você vai viver limitada. O que nos faz crescer é um novo, é o desconforto. Esteja com pessoas que você não tem afinidade, esteja com pessoas que você acha até que está acima de você, tanto de conhecimento, quanto de ambiência, quanto de poder aquisitivo, do que for. Elas vão te afiando no meio do caminho, né? Que abrir a boca para alguém que você sabe que tem menos conhecimento que você é muito fácil. Você chegar, de repente, em algum evento que você sabe que está numa classe financeira, né, uma classe social mais baixa, você vai falar. E quando você não está nesse lugar? Quando você vai para um bairro que você não tem acesso... E aí quem vai ser você, né? Aí você vai mudar a tua essência, vai pensar, não, aqui eu sou tímida, aqui eu sou a Vanessa tímida, não, aqui eu sou a Vanessa que eu não faço nada. Não pode ser. Então, o conhecimento para mim é isso. Estudo tudo, eu leio de tudo mesmo, eu gosto. Sou especialista em tudo? Não. Mas se for por busca, eu tô buscando. Se for para buscar, eu tô aí. Então é isso, Vanessa. Muito obrigada. Eu que Foi um agradeço. prazer te receber aqui. Obrigada. Eu tenho certeza que as suas palavras e tudo que você deixou aqui conosco vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. E eu desejo tudo de melhor para você nessa caminhada, porque você pode, nós podemos. Então eu espero que vocês façam o caderninho de superação, né? Que eu acho que foi o insight assim, mais dever de casa. Específico, né? Dever de casa. Fala aí, Vanessa. Isso, escreva todas as superações que você teve na vida. Todas, quando eu falo, se você lembrou na sua infância, se você lembrou na sua adolescência, e anota no seu caderninho. E cada superação que você tiver, você coloca lá, para que você tenha um motivo de seguir em frente, porque você vai entender que você pode. E você vai se orgulhar cada vez mais de você. Então, eu agradeço vocês estarem aqui. Curta, compartilha. Principalmente compartilhe para aquela outra amiga que você está pensando aí agora. Nossa, isso aqui foi muito bom para mim. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dela. Então, é só um clique que você vai precisar dar para transformar a vida de outras pessoas. Eu espero vocês no próximo episódio. E vem com a Jaque.